Olá, Débora Tito, procuradora do trabalho em Recife, com a nossa série Vai Cair na Prova. Vamos conversar hoje sobre meio ambiente do trabalho. Eu vou começar falando uma parte mais geral, que eu acho que funciona para vocês justificarem qualquer prova discursiva, e vou terminar falando de uma ação muito importante nossa, que foi lá do caso do Brumadinho, que foi a ação contra a Vale, aquele caso de uma repercussão incrível no país todo, em virtude da gravidade do acidente de trabalho. Para a gente falar de meio ambiente do trabalho em geral, é importante que vocês tenham em mente todos aqueles princípios que, mesmo que não caia numa prova subjetiva, vocês vão precisar estar afinados para as outras questões, inclusive para justificar numa ação civil pública uma peça que possa cair. Que é o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção. Quando a gente fala em meio ambiente do trabalho e em meio ambiente em geral, a gente pauta principalmente na prevenção, tenta fazer com que as empresas pautem principalmente na prevenção e no princípio do poluidor-pagador, para que haja esse ressarcimento. E também precisamos atentar para a responsabilidade objetiva dessas empresas, porque no momento em que há um dano ambiental, vai ferir toda a sociedade e não apenas os trabalhadores envolvidos naquela situação. E pode ser que caia para vocês também alguma coisa no sentido das inspeções. O procurador do trabalho pode fazer essas inspeções. O Ministério Público do Trabalho tem setores periciais. Nós temos nos nossos quadros de servidores peritos que são engenheiros, alguns que são médicos, então a gente tem setores periciais. Então, além da gente ter os auditores fiscais do trabalho, atualmente no Ministério da Economia, o procurador do trabalho também pode realizar essas inspeções com os seus peritos, que também são concursados, são servidores concursados, com base tanto na legislação trabalhista quanto na legislação ambiental, quanto nas NRs, nas normas regulamentadoras, que são infinitas normas que vão dizer ali o que é que cada setor econômico tem que ter. Construção civil, questão de ambiente rural, então são várias NRs que vocês também têm que estar ambientados. Dita essa parte mais geral, vamos falar do caso Brumadinho. O caso Brumadinho, ele foi mais atípico em relação à atuação do Ministério Público, porque a gente tem uma atuação extrajudicial muito forte. Vocês estão afinados com a Lei Complementar 75 de 93, com a Lei de Ação Civil Pública 7347, sabem que a gente tem uma atuação extrajudicial muito forte, que é através dos nossos TACs, de notificações recomendatórias, mas nesse caso de Brumadinho, o acidente de trabalho foi tão absurdo, foi tão grave, que os procuradores lá de Minas Gerais já entraram com a ação judicial de cara, que não é muito o nosso perfil. Normalmente a gente tenta essa parte administrativa primeiro, mas diante da gravidade do acidente de trabalho lá de Brumadinho, a gente já entrou com a tutela de urgência para que fosse garantido toda a questão indenizatória, inclusive inibitória, porque havia notícia de que outras barreiras também poderiam estourar na região, então tinha que também inibir para que a Vale tanto ressarcisse e fizesse de forma urgente o contato com essas famílias que sofreram um acidente de trabalho na região, quanto inibisse que a Vale, em outras represas, permitisse que, diante do descaso e da má gestão, acontecesse novas tragédias naquela região. O MPT entrou com essa ação, que ela terminou tendo um acordo judicial. A petição inicial dessa ação é um estudo para vocês, concurseiros, é muito importante que vocês leiam. Existe um hot site que o pessoal da terceira região fez, que consta tudo, todos os acordos. Gente, não precisa nem, sinceramente, para estudar esse assunto não precisa nem pegar livro, não precisa nem pegar a doutrina. Entra nesse hot site, pega as ACPs, pega o TAC, pega os acordos. São verdadeiras aulas. É como se fosse você, concurseiro, preparando uma peça. Já está preparada ali a peça para vocês, dizendo os artigos, a jurisprudência e tudo. E tem também a campanha do Para que não se repita, que volta para o princípio da prevenção. O que é o princípio da prevenção? É que a gente cuide do meio ambiente para que não aconteçam novas tragédias. Então é importante que vocês, concurseiros, acessem essas plataformas. Inclusive tem outros observatórios também de outras matérias que o MPT tem, de trabalho escravo, de trabalho infantil. Podem pesquisar para que vocês tenham esses dados, inclusive para que vocês peguem as peças para estudar, porque são fontes de estudo, arrisco dizer, até melhor do que alguma doutrina. Vocês vão pegar livros
livros maravilhosos, estudos aprofundados do Ministério Público, volume 1, volume 2, os livros temáticos das pessoas que estão na banca, mas às vezes vocês pegarem as ACPs da gente, são mais interessantes para estudar pronto discursiva e vocês ainda estão treinando para a terceira fase. Então, falando de concurso, não falando apenas da repercussão social de Brumadinho e da ação da Vale, acessem essas plataformas e peguem essas peças, que vão ser muito importantes para vocês aprenderem. Então, de meio ambiente do trabalho, estou dando esse destaque para a questão de Brumadinho, mas vejam todas essas questões atinentes aos princípios e também vejam outras questões. Acho importante que vocês vejam a questão do agrotóxico, que também está bem em voga, está bem difícil de lidar, porque muitos estão sendo aprovados. Então, estudem agrotóxicos também. Vejam mais questões de acidente de trabalho. Vejam o que está sendo discutido dessas NRs que estão querendo que mudem alguma coisa, que estão arrefecendo um pouco. Então, vejam o que está na moda nessa questão de meio ambiente e trabalho, que no final das contas, gente, de todas as pautas, de todas as coordenadorias do Ministério Público do Trabalho, é a mais abrangente. Então, para cair na prova, é a mais provável. Dificilmente não vai cair na prova algum assunto de meio ambiente e do trabalho. Então, acessem essas plataformas e boa sorte para todos vocês.